Olá, amigos, sejam bem-vindos ao NED, ao Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, desta sexta-feira chuvosa aqui em Santos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos iniciar o nosso programa hoje com mais estudo e a participação de vocês é fundamental. Então vamos participar, vamos interagir, façam perguntas. Mesmo que você não queira, dá o seu oi, diz de onde você está falando. O pessoal que é do NED já está conhecido, né? Mas eu sei que tem gente que assiste, que é de fora também. Então sejam bem-vindos vocês também. Estamos aí à disposição para aprendermos juntos a doutrina. Tá bom? Tudo bem? Boa tarde, José. Boa tarde, meus amigos nedianos. Aquele abraço chuvoso, gostoso. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao pessoal que está interagindo demais no nosso grupo. O pessoal está botando vídeos importantes, comentando, que é muito legal isso, é que colocam um vídeo, colocam as palestras e depois comentam sobre elas. Isso é importantíssimo para todos nós, né? A gente vai interagindo. Sem dúvida. Tá? Nosso grupo não tem tanto meme, né? Que nem o pessoal comenta, fica aquelas mensagenzinhas prontas. E às vezes o pessoal reclama que essas mensagens prontas, apesar de ser muito bonita, mas sobrecarrega o celular, algumas pessoas não conseguem. Mas nosso caso é diferente, o pessoal tem colocado temas e tem debatido. Eu quero agradecer a todo esse pessoal que está colaborando conosco, tá bom? Um grande abraço, meus amigos. E vamos aproveitar hoje e comentar sobre um tema importante, que é o desencarne, né? Hoje nós vamos falar sobre o desencarne. É muito importante falar do desencarne, até porque estamos falando de um período onde as mídias, as redes sociais e as mídias aí da televisão estão mostrando quantas pessoas desencarnaram. E eu tenho certeza que muita gente começou a se interessar por esse assunto depois de tudo isso, né? Sim. Isso acabou despertando. Nós caímos em si, na realidade. Exatamente. Né? Então, eu acho que encaixa bem o assunto da sequência de hoje no Livro dos Espíritos com a situação atual. Vamos começar como? Hoje é Beni Coquito de cara? Beni Coquito, nosso eterno nediano, apesar de muito não estar presente, porque tem várias atividades, também nós estamos em live, né? Justamente hoje ele tem as atividades dele, mas com certeza, quando for presencial, ele vai estar conosco todas as noites. Uma mensagem muito bonita do Beni Coquito, que na verdade São Agostinho, mas com aquela voz deliciosa, né? Que encaixou certinho nessa mensagem. Vamos lá, Beni Coquito. Isso aí, linda mensagem, né? Santo Agostinho. O Beni, ainda mais com a voz do Beni, né? Beni, então, é uma coisa muito emocionante. Eu quero agradecer aqui a presença da Rosa. Rosa, saudade de você, Rosa, também. Marisa também. Ana Wolff, Salete, Ana Maria Teodoro, Massucci, Lenir Vimieiro, Daia Ramos, Cláudia Ribeiro, pelo YouTube, Lady Del e Boni Musicoterapia. Esse Boni é conhecido aí. Hoje o assunto é esse. Qual é o capítulo? Você lembra das perguntas? Quais são? É da 153, 52 a 164. A 164. Vamos entrar direto? Você quer fazer algum comentário? Ou quer não, eu gostaria que todos pudessem prestar muita atenção nesse assunto, porque nos interessa a todos, né? A gente foge um pouco dessa verdade, ou tenta ofuscar, alguns não gostam nem de pensar, outros não gostam nem que se fale nisso. É verdade. Mas é uma realidade. Então, muitas vezes, a gente se escondendo, se abstendo dessa realidade, a gente acaba não ficando preparado para o desencarne. Quer dizer, preparado ninguém está, né? Na verdade, ninguém está. Mas a gente tenta ficar o menos traumático possível. Então, essas perguntas são interessantíssimas e muito importante para que a gente possa, se tiver dúvida, vamos comentar, se tiver algo a comentar, aqueles Alcina e tantos outros que já são estudiosos na área dentro da doutrina, se puderem também compartilhar e comentar alguma coisa, serão muito bem-vindos. Vamos lá, Nediano. Isso, só um detalhe aqui, ó. Ana Maria Teodoro Massucci é de Santos, a Lenir Vimeiro é de Minas Gerais, tá? Elas estão se identificando, porque eu gostaria muito que você identificasse de que cidade vocês são. E entrou também a Dora Aparecida Nascimento aqui no YouTube. Sejam bem-vindos, uma boa tarde para vocês. Recentemente, essa semana, eu cadastrei uma pessoa que me pediu, ela é do Ceará. Isso. Ela pediu, ela gostaria, então ela
provavelmente deve entrar durante o... Prestem bastante atenção no vídeo, façam perguntas, depois vai ter uma explicação, né? Para quem está pela primeira vez, quem não conhece, nesse curso, o Newton vai explicar direitinho o que foi colocado nessas perguntas. Vamos acompanhar então? Vamos lá. Separação da alma e do corpo. Perguntas 154 a 162. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Na morte natural, a que resulta do esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela se desprende. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. Durante a vida, o espírito está preso ao corpo por seu envoltório semimaterial, ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não a desse segundo envoltório que se separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. A observação comprova que no instante da morte o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é também o da libertação. Em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o despreendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas simples afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que sempre guarda relação direta com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. De fato, é racional conceber-se que quanto mais o espírito se tenha identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de despreendimento mesmo durante a vida do corpo. Assim, quando chega a morte, o despreendimento é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é, algumas vezes, muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e de morte. Verifica-se com alguns suicidas. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, no entanto, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias, e para isso não precisa da alma. No momento da morte,
A alma tem, algumas vezes, uma aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai entrar novamente? Muitas vezes, a alma sente que se vão romper os laços que a prendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. O exemplo da lagarta, que inicialmente rasteja na terra, depois se encerra na sua crisálida, em estado de morte aparente, para em seguida renascer como uma existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? Uma pálida ideia. A imagem é boa, todavia, não deve ser tomada ao pé da letra, como frequentemente o fazeis. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal com o desejo de o fazer, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Para o justo é bem diferente. A alma se sente como que aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. O espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que tinha por eles e o afeto que eles lhe consagravam. Quase sempre eles o veem receber na sua volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante sua vida na terra. Vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados, e os vai visitar. Na morte violenta ou acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e o cessar da vida ocorrem simultaneamente? Geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que os separa é muito curto. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo? Muitas vezes a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Mas também, quase sempre, o temor da morte lhe faz perder aquela consciência antes do momento do suplício. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu esta consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns instantes, mas de duração muito curta, e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando esta não se deve à extinção gradual das forças vitais, os laços que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o despreendimento completo é mais lento. Gente, tem assunto aí. A gente tem assunto bastante. para mais de metade, assunto para seminário, né? Porque eu tenho absoluta certeza que cada um de nós já passou com uma experiência, né? Algum tipo de desencarne com algum parente, ou até, não precisa ser necessário parente, mas você viu na televisão. E a gente tem curiosidade de saber, nós que acreditamos na reencarnação, nós que sabemos da imortalidade da alma, como que essas pessoas lidam com a situação do desencarne, né? Aquela que desencarna com câncer, aquele que é atropelado. É interessante. Se você tiver, você que está aí nos assistindo, se você tiver alguma ideia, se você quiser fazer algum comentário a respeito disso. De um parente, ou ter uma dúvida com um parente, exato, ou um familiar. Sem dúvida nenhuma, vamos participar, né? O importante é que participem e aí vamos trocar ideias aí, que a gente está aqui para aprender, tá bom? Comentário é todo seu. Uma coisa que eu queria... Eu tenho dois comentários que eu acho importante a gente levantar aqui. Um é no caso do desencarne em si, né? Por exemplo, acidente. O pessoal fala assim, pô, o cara morreu, coitado, tão novo, será que morreu antes da hora? Um acidente de uma forma normal, ou seja, o que eu quero dizer normal? Aquele que não foi imprudente, que não andava
não bebia e depois pegava o carro e saía correndo, ou de moto, bêbado, ou drogado. Isso é uma imprudência, né? Então, esse caso é diferente. Mesmo aqueles acidentes, por mais fatais que sejam, por mais cruéis que sejam, ele tem o fluido vital, que é importante no nosso organismo, nós entendermos, que nós temos no corpo físico o fluido vital, como nós já conversamos sobre isso. O fluido vital, ele é um combustível que nos dá, durante o tempo em que for vivido, no nosso projeto reencarnatório. Digamos que eu vou viver até os 80 anos de idade, o que me é dado como um cartão de combustível do fluido vital é correspondente a esse período de 80 anos, talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, e nesse nunca é definido, nunca é, digamos assim, decretado, né? Sempre tem uma variável, tudo tem uma variável, tudo existe uma variável. Então, nesse projeto, eu tenho esse período de 8 décadas. Digamos que por imprudência, por inconsequência de vários motivos, que nem vamos citar para que todos, aproveitar para que todos entendam, no caso de André Luiz, que desencarnou antes do tempo, porque ele abusou do álcool, abusou do fumo, da alimentação, e também tinha uma vida totalmente desregrada, e com isso ele diminuiu o seu tempo de vida, né, física, porém ele tinha o fluido vital, ou seja, o corpo orgânico não suportou, através das doenças, das inconsequências. Nós sabemos que as doenças, elas são provocadas pelos nosso comportamento e os nossos hábitos. E com esses hábitos e comportamento, André Luiz reduziu o seu tempo de vida orgânica, porém o seu fluido vital ainda tinha um tempo, né? Não sei quanto, não posso precisar, e com isso você fica preso às necessidades, alguns ficam presos ao corpo, ao ponto, como foi dito aí, de ver a decomposição, né? Aqueles que são totalmente alienados na própria existência, aqueles que não conseguem entender que o espírito transcende a morte do corpo físico, esses ficam presos ao corpo e vê seu corpo decompõe e psicologicamente, mentalmente falando, ele sente a dor da decomposição. Não é que ele esteja preso ao corpo físico, não está mais. O fluido vital já foi cortado, ele está liberto, mas mentalmente ele ainda está preso ao corpo físico. Então ele sente a dor da decomposição. Como André Luiz sentiu fome, sentiu frio, sentiu sede. Não que ele necessitasse, o espírito necessitasse mais disso, não necessitava, mas ele estava preso ao fluido vital, ou seja, às necessidades fluídicas, né, que estavam registradas no seu perispírito, e com isso ele sentia aquela necessidade. Então, a morte que a gente acha que é antes do tempo, se for uma morte, um acidente natural de veículo, de avião, que não foi provocado pelo próprio espírito, coisas de minutos, dias, semanas talvez, dependendo da parte moral. É muito mais da parte moral do que o conhecimento, porque a moralidade está acima da intelectualidade. Não adianta você conhecer todos os livros de Kardec, não adianta você ter na ponta da língua a resposta até o número da página, do capítulo, do tema do livro, se você moralmente você está longe daquilo que você prega, né? Que você orienta. Ou seja, normalmente a crença é um gatilho para a hipocrisia, eu costumo dizer. Porque a gente diz que mas no fundo você às vezes está indo na contramão. Sabe-se que muito sobre... existe um livro, um espírita no umbral, né, que fala a história de um palestrante que realmente era renomado, era muito conhecido, e quando desencarnou foi para o umbral dele, né? O umbral pessoal dele, não é o umbral de André Luiz, um umbral dele pessoal. Entende? Então, é importante nesse momento a gente entender isso. Agora, aqueles que se suicidam, realmente,
é muito tempo. Às vezes o cara se suicida, tem mais 30, 40 anos para continuar a vida e ele tira a vida de alguma maneira. E o suicídio não é só aquele que dá tiro na cabeça ou se enforca ou se joga na frente de um trem, não. O suicídio também é as drogas, viu, gente? Ao se drogarem, ao se perderem no álcool, né, também deixam de ser um suicida de forma involuntária, como a gente costuma dizer, né, Zé? É isso mesmo. Agora, eu tenho uma dúvida, eu tenho absoluta certeza que quem está assistindo deve ter também. Dentro da doutrina, não temos regra. Sim. Concorda? Concordo. Muito bem. Quando você escuta a história do André Luiz, cada um de nós começa a fazer uma reflexão sobre a sua vida. Até que ponto eu vou ter, como é que eu vou saber realmente se a minha condição vai me levar a esse sofrimento ou não? A essa forma de enxergar, a esse apego? Porque eu já escutei gente falando, puxa vida, André Luiz realmente ele fez aquilo tudo, mas talvez não... Tem gente que acha que não considera aquilo um suicídio inconsciente, que é a palavra que eu escutei. Ele considera assim, não, tudo bem, ele ainda pode sentir, né? Ele afetou tudo. Sim, sim. Então é isso que eu quero saber. Que cada um agora que esteja assistindo faça a sua reflexão. Até que ponto eu vou saber realmente... Porque a gente tem fases na vida da gente. Eu quero explicar melhor para que as pessoas que estejam nos assistindo também se encaixem nisso, né? Você teve uma fase ruim na tua vida, né? Você teve uma fase boa, você está tendo uma fase boa, ou teve... Eu não sei, compensa uma coisa com outra? Como é que funciona isso? Sim, o que prevalece, a gente tem muito medo. Todos nós temos, eu também tive, eu difícil que aquele que não teve um momento não teve desorientação, de revolta e assim por diante. O importante para o universo, para o Criador e para a espiritualidade, não existe... Gente, nós temos que abolir, nós estamos partilhando para o terceiro milênio, nós temos que abolir o castigo. Nós temos que parar com isso. Eu escuto muito isso, de todos nós. Não é só daqueles que não, digamos assim, não aderiram à doutrina, ou então... doutrina que eu digo, não estou falando doutrina espírita, não, estou falando de doutrina religiosa, porque todas as religiões, eles falam uma linguagem só. A cartilha é variada, mas a linguagem dessa cartilha é uma só, que é o amor a si próprio e depois ao seu semelhante. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, veja bem, eu tenho que primeiro me amar para depois amar meu semelhante. Ainda estamos muito longe disso. Então, nós temos que abolir o castigo. O castigo não existe. Não existe, não existiu e nunca vai existir. Porque quem rege o universo é o amor supremo de uma força que nós determinamos ou denominamos como Deus. E esta força, ela é amorosa, construtiva, restauradora e amparadora. Então, quem ama, não castiga. Um pai que ama um filho, ele não quer castigá-lo, ele quer orientá-lo. Então, na realidade, o castigo não existe. O que existe é você se redimir daquilo que não faz bem para a sua vida ou para a sua saúde. A partir do momento que eu saio daquele vetor contrário ao meu crescimento e volto para o meu vetor principal, que é a minha evolução, o meu passado simplesmente me serve como uma cartilha para que eu não possa errar mais agora e não no meu futuro. Ele não é uma mancha negra, que nem o pessoal fala, eu tenho uma mancha negra no meu passado. Não, eu tenho uma referência, eu tenho uma informação negativa que não posso mais seguir o caminho. Então, o importante é o agora, o desencarne do agora. Nesse momento que nós temos consciência, todos nós que temos consciência dos nossos erros, tudo aquilo que está errado em nossas vidas e nós temos consciência que erramos, nós começamos a ressignificar. Tá certo? Então, não tem essa... eu estou com uma mancha, não existe isso.
As manchas existem quando você não a limpa, não é assim? Você tem uma blusa, uma camisa, que você sujou, você não se importa com aquela mancha, então ela continua manchada. O dia que falou, eu não posso mais andar desse jeito, eu vou lá, lavo, pronto. Eu já ressignifiquei minha vida. Então, o desencarne, aquele desencarne de André Luiz, vamos pensar, André Luiz, é que não falo, cada um tem o seu umbral. Porque o umbral, vou falar de novo, o umbral não tem nada a ver com aquilo de André Luiz. Umbral é transposição, umbral é quando você passa de uma fase para outra. Isso é umbral, é a tradução do umbral, né? O umbral de André Luiz é porque, primeiro, ele era, não sei se ele era ateu, mas ele não tinha vínculo nenhum religioso, né? Não tinha apegado a nada. Ele vivia, ele mesmo reconhece, ele fala isso em nosso lar. Ele era totalmente voltado para a materialidade. Ele era médico, mas ele queria dinheiro. Ele não estava preocupado com as pessoas. Tanto é que a única pessoa que ele ajudou, que foi o marido de uma senhora, ela foi a oração que chegou até ele na época. Nem a família não orava por ele. Essa senhora, como gratidão por anos que ele ajudou o marido dela. E ele ajudou o marido dela não por vontade própria, mas pela secretária, que era muito bondosa. Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Colocou aquela mulher na vida dele que tentava fazer ele uma pessoa melhor. Então, dali ele iniciou esse processo. Então, no momento do desencarne, o importante é o momento do desencarne. Quantas pessoas que perdem perdão no leito, chama às vezes filhos, né? E pede perdão no leito, e naquele momento ele é perdoado e ali ele se ressignifica a vida dele. Não que ele vai ter que, sim, já reajustar-se, mas quantas coisas ali não se modificam, né? Eu concordo com você. Agora eu tenho uma dúvida aqui. Todo mundo aqui, olha, eu acredito que quem esteja assistindo, que é espírita e é simpatizante da doutrina, deve lembrar do filme Ghost. Sim. Tem uma coisa que eu vou colocar para vocês, talvez até compreenda, mas eu gostaria de colocar porque talvez seja a dúvida das pessoas que estejam assistindo. Aliás, pessoal, perguntem, por favor, façam perguntas. A ideia é interagir com vocês, tá bom? O meu comentário é o seguinte: em determinado período, logo no começo do filme Ghost, mais ou menos no começo, um pouquinho mais para frente, o ator principal, né, o Patrick, ele tomou um tiro. E saiu correndo. Não era para ele estar sentindo o tiro? Então, normalmente, muito bem colocado, Zé. Acho que esse filme, ele é uma criação, né? Ele é uma criação do escritor, né? Mas tem tudo a ver, realmente. Existem muitos casos, sim, porque como a morte não existe e o espírito continua, né, a vida, não é só ele não. Há muitos casos relatados de, por exemplo, um caso que eu não lembro agora, foi relatado no Facebook, de um médium, que o rapaz, ele foi atropelado de bicicleta, ele levantou e saiu andando e foi embora atrás do motorista, né? E com isso ele se perdeu e passou um tempo, voltou ao tempo. Isso acontece com muitos casos, sim. São aqueles que não têm consciência de que a morte não termina com o corpo físico. E no caso Ghost, foi muito bem colocado. Quando ele sai correndo atrás do bandido, né? Porque como não termina, aí no próprio livro, não lembro qual é a pergunta, ele fala sobre isso, que a alma, ele não sente, no momento que desencarna, ele não sente a dor do físico. Ele levou um tiro e, naquele momento, o que prevaleceu foi a indignação dele, a revolta pelo cara ter dado o tiro dele, mas ele não sabia que tinha desencarnado. Né? Por quê? Porque ele não tinha, a alma não sente isso, o desencarne, né? Então, naquele momento, ele sai correndo atrás. Quando ele retorna, que ele vê o que aconteceu com ele. Não é assim, Zé? Ele vê o que aconteceu com ele. Então, naquele momento, ele cai em si que... Espera um pouquinho, o que é isso? Ele não tinha conhecimento espiritual, religioso, filosófico. Ele falou, o que é isso? Não estou entendendo, como assim? Sou eu ali? Aí começa o conflito, né, com ele.
que ocorre hoje em dia muito mais, muito menos, né, gente? Porque quase todos, não, hoje, se não toda a população mundial, mas uma grande quantidade, nós já estamos nos conscientizando da espiritualidade que nos é necessária. Isso é muito evidente, tanto é que eu vi uma palestra do Geraldinho que ele fala que os centros fecharam, as igrejas também, e nunca se orou tanto a Deus, né? Foi o que o Covid fez conosco, né? Apesar de não estarmos frequentando as casas espíritas, os locais, os templos religiosos, mas estamos orando em casa. Então nós nunca estivemos conectados com Deus. E ao estarmos conectados com Deus, reconhecemos uma força superior e reconhecemos a nossa espiritualidade. Mas isso é possível sim, e acontece em muito caso. Inclusive, o Humberto de Campos, ele cita isso, que durante as guerras, principalmente, nós comentamos aqui há um tempo atrás, o conflito da França, a Guerra da França de 100 anos e a própria queda da Bastilha, os espíritos desencarnavam e continuavam lutando na espiritualidade. Há vários relatos sobre isso. Eles continuam lutando entre eles como se nada tivesse ouvido, e morrem lá, se é que posso dizer assim, desencarnam e continuam, levantam e continuam, levantam e continuam. E assim por diante. Mas é possível sim, é possível sim. E o processo que foi feito nesse livro foi muito bem colocado. É mais ou menos isso mesmo. Quando você não tem consciência da vida após a morte, aí inicia uma adaptação, né? Uma adaptação para até chegar o momento da luz, que nem houve no caso dele, quando ele conseguiu resolver aqueles conceitos pessoais e conseguiu, naquele momento, se desdobrar provavelmente para uma coluna espiritual. Foi o que aconteceu com o André Luiz, né? André Luiz ficou 8 anos, a hora que ele realmente se ressignificou, ele conseguiu ir para o nosso lar. É mais ou menos isso verdadeiramente. Perfeito, perfeito. A minha pergunta, ela veio calhar, porque tem muita coisa, às vezes, que a gente entende de uma forma. Quer dizer que o conhecimento ajuda. Alivia. Não, ajuda não. O conhecimento é fundamental. Porque é assim, mesmo que você tenha medo do desencarne, mesmo que você tenha uma dúvida, mesmo que você tenha dúvida, será que é verdade? Porque eu já escutei isso, inclusive de pessoas que frequentam a casa espírita, assim, no cantinho do cinema, que a gente costuma brincar. Fala assim, olha, tudo bem, mas será que, e se tudo isso não for verdade? É verdade. Porque Jesus tinha dito, né, isso, né? Feliz daqueles que não acreditam, não veem e acreditam, né? Falou para Tomé, né? Feliz daquele que não vê e acredita, porque realmente palpável, né? Palpável, a gente sabe que nós não temos, nós temos, no caso, efeitos físicos, né? A ectoplasmia que aparece os espíritos, mas mesmo assim é muito pouco, né? E tudo está na nosso sentimento espiritual e pessoal de que isso realmente existe. Mas para muitos ainda é uma situação de que, e se não for bem assim, né? É uma questão de realmente você saber através de não ter a informação palpável, né? Quero acusar a presença aqui da Ângela Castro, Aparecida Maria, Doutor Alexandre de Carvalho. Olha, doutor Alexandre. Deu boa tarde, doutor Alexandre. Queremos conversar depois, notícias suas aí pra gente conversar, né? Porque vai ter daqui a pouquinho eu vou falar da Semana Espírita aí pra vocês aí. No finalzinho a gente fala da Semana Espírita. A Janete Agunzo faz uma pergunta para o senhor Newton Júnior. E quando a pessoa morre e está acamada durante anos e muitas vezes está em coma, como é que faz? Excelente pergunta. Por incrível que pareça, essa dor física é um alívio espiritual. Porque essa pessoa em coma durante a sua enfermidade, ela está no mundo espiritual. Ou seja, na dimensão espiritual, né? Porque todos nós sabemos que quando o corpo físico descansa, no caso do sono, o espírito se desdobra e através do desdobramento ele vai nos locais que lhe é afins
ou que lhe é necessário para o seu crescimento espiritual. A pessoa, quando está em coma, o espírito está no mundo, na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, extrafísico. E lá, ele normalmente, primeiro, assim que inicia-se o processo de enfermidade, ele é tratado no mundo espiritual. Ele recebe, dentro da necessidade dele, dentro das condições de conhecimento dele, dentro daquilo que ele realmente precisa, recebe o tratamento espiritual, do corpo perispiritual. Em alguns casos, não é genérico, quero deixar bem claro, em alguns casos, esse coma é porque aquele espírito, apesar de ser apegado ao corpo ou à matéria, muito matéria imediatista, veja bem, estou dizendo que não é generalizado, tá? Mas em alguns casos, ele passa desse período como uma forma de auxílio, merecimento. Ele fica sendo preparado para que ele, de alguma maneira, consiga fazer o desenlace sem dor, sem passar pelo o famoso umbral mais tenebroso. Então ele vai se adaptando à situação de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua aceitação, se adaptando para essa situação, para que quando houver o desencarne, ele possa estar mais preparado ou até preparado para receber essa nova vida dele, né? Ou em outros casos, é um resgate pessoal. Esse momento de coma é um resgate pessoal. É algo que ele tem que passar para poder resgatar. Não é um castigo, e sim uma ressignificação para que ele possa, quando voltar para o seu lar, voltar menos se compromissado consigo mesmo. Em alguns casos. Então, tem vários casos, tá certo? Agora, durante esse período de coma, ele pode fazer outras coisas. Ele tem toda a capacidade, então. Ele pode estudar, ele pode visitar. Inclusive, ele pode estar ajudando algum familiar encarnado. Porque estando em coma. Porque o espírito ele é livre. Tem um filme que eu não lembro agora, não me recordo, mas o ator é bem conhecido, em que ele começa a ver o espírito na casa dele. Ela começa a conversar com ele, e depois de muito tempo, em que a história vai passando, se alguém lembrar desse filme, por favor, me dê o nome. Depois de muito tempo, ele descobre... Que ela estava em coma. Eu vi esse filme. Ela estava em coma. Se não me engano, acho que ela foi atropelada, ele foi morar na casa dela, a casa era dela. Ele alugou a casa dela, e ela continuou achando que ela estava lá. Exatamente, que aquela casa é dela. Então, gente, qual é o nome do filme? Eu não lembro. Também não lembro, mas eu vi esse filme. Inclusive, tem tudo a ver. No coma, ela tinha um comportamento assim, egoísta, materialista, né? E no coma, e quando ela descobre que ela desencarnou, ela começa a se modificar. Isso pode acontecer, isso é verdadeiro. Não, pode acontecer. Eu acredito que com 7 bilhões... Não, porque tem gente que ainda acha que fica parado. Não, você está em coma que o espírito está ali. Não, de jeito nenhum. Inclusive, orienta-se a espiritualidade que quando alguém estiver em coma, sentar ao lado dele, ler um livro, conversar com ele, porque ele está ouvindo. Isso está provado Muito bem lembrado. Olha, inclusive está provado, não é pela doutrina dos espíritos, não, pela própria ciência. Hoje os médicos sugerem sim que a pessoa converse, que a pessoa leia um livro, que a pessoa coloque uma música que ele gostava. Isso a própria medicina já reconhece isso, já existe um trabalho, um estudo a respeito disso. Inclusive eles permitem na UTI, eu já presenciei, você pode pôr uma musiquinha baixa do lado da pessoa, uma música que aquela pessoa gosta, tal. Sim, que estimular. Então ocorre sim, e foi bem você lembrar esse livro, esse filme, que pode muito bem acontecer isso. Aquele espírito que está em coma, ele pode estar, como ele está livre, ele está percebendo tudo o que está acontecendo, ele pode virar naquele período, não vou dizer um protetor, ou um protetor que seja, mas alguém que queira auxiliar um parente. Interessante que no começo do filme, numa boa parte do filme, ela achou que ela tinha morrido.
Eles não tinham chegado à conclusão do como foi depois, né? E inclusive, iam desligar os aparelhos. Isso. Né? E ela retorna antes de... Porque é aquilo que comenta também no livro, que muitas vezes o corpo físico, enquanto o cérebro estiver funcionando, nós estamos conectados espiritualmente com o corpo físico, né? Porque o cérebro, ele é o ponto fundamental. Se você perdeu a fusão, tanto é que nós temos a pineal, que é a nossa, que praticamente aproveitando o meu querido Alexandre, né? Que teve conosco aqui há um tempo atrás, e lembrou muito bem isso, né? Em homenagem a ele, eu digo que realmente, como ele comentou, a pineal é a nossa conexão com a nossa alma, com o nosso espírito. E essa conexão, porque a pineal, eu vou falar uma coisinha rápida, mas que todos entendem. A pineal, digamos que é a antena, e depois vem o hipotálamo, que o hipotálamo é o cérebro inteiro, né? O encéfalo, perdão. O encéfalo é o cérebro todo. Todos os lóbulos, todos os neurônios, axônios, isso é o encéfalo. Depois tem o hipotálamo, que o hipotálamo é a ligação, é a conexão com o resto do corpo. Então, veja bem, a pineal recebe a informação do espírito, através do perispírito, recebe, porque vai no perispírito, né, que é a nossa, lembra que o perispírito é a nossa forma, né, e o corpo é a nossa forma. Então, a pineal lá do perispírito, ele recebe a informação do espírito, o que ele quer, envolve todo o encéfalo, tá, todas as partes do crânio, né, o encéfalo, e do encéfalo vai até o hipotálamo, que é onde tem os filamentos nervosos, toda aquela informação que passa por todo o organismo, tá certo? Então, quando você rompe esse fio prateado, fio dourado, cada um tem um nome, quando você rompe, ele corta a ligação com a pineal, e automaticamente todo o corpo deixa de existir, fica só o fluido vital, que ele leva um tempo para se dissolver. 24 horas, 32 horas, cada um fala um período e depende muito de cada um. E depende muito, que nós falamos, de tipo de morte que foi. O suicídio, quando ele interrompe, ele corta esse fio, ele está cheio de fluido vital. Cheio de fluido vital. Inclusive, nesse momento, existe uma briga. Até porque a gente chama de vampirismo, né? Existe uma briga de espíritos que querem se alimentar desse fluido, porque ele é um fluido que dá prazer ao mundo espiritual, né? A única coisa que eles podem absorver de nós é esse fluido. Quando a gente bebe, quando a gente fuma, quando a gente come uma coisa, a gente exala um fluido, que esse fluido eles absorvem, que a gente chama de vampirismo, né? Ele absorve essa energia. É um nome meio vulgar, meio pesado, eu não gosto muito. Eu ia falar, você acabou de assustar um monte de gente agora, né? Porque... Não, porque mas... Você pode ser vampirizado, então, ou você não. Olha, o teu fluido vital pode servir. Mas todo caso, sim? Todo caso, veja bem, todo caso em que você perde o controle de si, sim. Por exemplo, quem se droga tem 10... Eu não gosto da palavra, eu acho que é muito forte, muito pesada, mas é importante para que quem se droga escute. Porque é vampirizado, sim. Quem se droga tem no mínimo 5 ao seu lado se vampirizando. Se alimentando isso. Sugando essa energia, sugando esse prazer. Nós temos o livro Sexo e Destino. Quem vê, existe uma pessoa, que eu não lembro o nome dele agora, que ele está sentado na sala e ele tem 2 vampirizadores, é dito assim no livro, 2 vampirizadores, que estão sugando o uísque que ele está tomando. Ele está tomando uísque e ele toma 1 dose, 2 doses, e o que? Eram 2. Um chegou a se satisfazer. Aí relaxou. Então ele tomou 3 doses, tomou a dele e de mais 2 desse cara, que ele queria 2. O outro falou, não, eu também quero. E ele tomou mais 2 doses sem vontade, só para poder abastecer. Sim, até aí a pessoa está encarnada, tudo, mas após o desencarne, naquele caso do desencarne que você falou, que ainda fica aquele fluido vital. Sim. Ainda existe? Eles continuam fazendo isso? Não, um período, né? Um período. Não é tipo assim. Porque o fluido, veja bem, quiseram que ficasse, tá, gente? Porque se eles ficam focados no corpo físico, o espírito está livre. É isso que é deixar bem claro. Explica direitinho. Então, porque assim, o fluido, vamos falar sobre, para aqueles que não conhecem, porque tem muita gente que não é espírita. Não conhece, né? Então, assim, o fluido vital, vamos imaginar
O nosso corpo, todo mundo fala que o nosso corpo é o nosso carro, é isso? Então, eu tenho um carro. A gasolina ou o etanol que eu ponho no combustível não é meu, né? O que me alimenta é minha comida, né? Arroz, feijão, batata frita, aquelas coisas todas. O combustível do meu carro, que está na minha porta para me servir de ir aonde eu quero, é etanol ou então gasolina. Então eu sento, eu sou o espírito, né? Eu sou o Newton, o espírito, entra no meu corpo, que é o carro, e eu vou dirigir o carro com o meu etanol. E eu tenho assim, olha, o teu tanque, digamos que assim, olha, você tem direito a um tanque, a um tanque. E se meu tanque vai dar 500 quilômetros, aí eu começo a dar 500 quilômetros. Mas um dia, por um motivo qualquer, eu fico bravo, jogo o carro, eu não quero mais saber, largo o carro lá, no acostamento e vou a pé. Vou a pé, ou pego e vou a pé. Aquele combustível que está no carro é dele, não é meu. Eu não vou embora, não vou encher eu não vou encher de um tanque e levar o combustível comigo, não. Eu vou deixar no carro. Digamos que algumas pessoas, alguém tenha visto que eu parei o carro ali e falou, opa, eu quero esse combustível para mim. Então eles ficam focados no carro, tirando o combustível, até acabar. E eu vou embora. Nada me prejudica. É a mesma coisa no corpo físico. Quando eu desencarno, assim, numa morte, que eu falo, são várias situações, tá? Eu estou dando apenas um exemplo, várias situações. Ao desencarnar de uma imprudência, né? O corpo está com fluido vital. Não é o espírito não tem fluido vital. O fluido vital pertence ao planeta, né? Ele é uma composição do fluido cósmico, que é o que dá vida ao espírito e ao planeta, porque o fluido cósmico é o grande oceano da vida, né? Então, misturando o fluido cósmico com o fluido vibracional, energético, elétrico, né? do planeta. Esse fluido, ele alimenta o corpo físico, né? A partir tudo uma composição dimensional, tá? Não é da nossa Terra, né? Então, nesse momento, o corpo desencarna, o corpo perde, mas ele está ainda abastecido de fluido vital. Se você é uma pessoa do bem, uma pessoa regrada, uma pessoa que não tem nenhuma ligação, porque essa ligação que existe entre os irmãozinhos desorientados, porque o mal não existe, o pessoal fala assim, seres inferiores, seres da maldade, não tem mal. Ninguém é inferior, todos nós estamos trabalhando. O que existe é a ignorância. Então, esses companheiros de jornada, como eu costumo dizer, que estão perdidos na ignorância, eu não adquiro em um dia não, gente. Na realidade, isso é durante vários... Não é porque eu briguei com alguém na rua, que naquele momento eu aderi a uma falange. Não é assim que funciona. Depende da minha moral. Se eu sou uma pessoa do bem, de repente eu perdi minha paciência, quebrei o pau, xinguei, briguei... Eu até posso ter assessorado por alguém, né? Mas na realidade eu não vou ficar. Então, durante um certo tempo, eu adquiro esse grupo de companheiros de jornada, que quando eu desencarno, automaticamente se aproveitam, depende do jeito que for, desse fluido ou não, depende do meu comportamento. Tá? Por exemplo, que eu falei, voltando a falar dos viciados, vocês sabiam que esses irmãozinhos contrários que vivem na espiritualidade, eles fazem de tudo para o viciado não desencarnar. Eles ajudam a não desencarnar, porque ele é um meio de alimento vibracional. E quando eles desencarnam, se por exemplo desencarnar de uma forma violenta, ou então eles vão realmente absorver essa energia até a hora, ou então até a hora que ela seja 1 minuto, 1 hora, 10 horas, 20 horas, mas porque existe uma afinidade, existe, digamos assim, uma trupe, né? Eles estão ligados entre si. Inclusive, alguns casos, né? Ou se não a maioria, mas um grande caso, ao desencarnar, eles vão continuar nesse grupo, na espiritualidade. É evidente que existem casas de auxílio, como no caso da Maria de Nazaré, que tem uma equipe que trabalha só com isso, né? Só com espíritos suicidas e também drogados, né? Porque o drogado é um suicídio involuntário. Então, não é tipo, mas eu quero deixar vocês bem sossegados. Não é tipo assim, digamos que eu, por um motivo qualquer, antecipei o meu desenlace, né? Ou o José, eu falo, mas José, que o José é um cara mais elevado do que eu. Realmente, eu tenho 1,83 m. E de repente desencarnou, está com fluido vital.
Aí esses vampiros vão pegar dele. Não, não é assim não. O fluido vital de uma pessoa que tem um esclarecimento, tem uma certa, assim, um processo mais evoluído, esse fluido vital vai ser usado sim, mas não por vampirizadores, pelo plano astral, que vai pegar esse excesso de fluido que ficou e vai ser utilizado de alguma forma nos hospitais, em laboratórios. Normalmente, esse fluido das pessoas que não teve uma vida desregrada, digamos assim, que fica mais fácil, esse fluido ele é pegado pelo plano espiritual na hora do desencarne e levado para os laboratórios da espiritualidade, para que lá seja usada, como é utilizar nossos fluidos. Entendi. Então, tem mais gente aqui, vamos lá, bate bola, para dar tempo. Quero dar uma boa tarde para a Terezinha Vasconcelos. A Rosângela Cunha já escreveu aqui, ó, boa tarde. O meu grande amor partiu, fará 2 anos na próxima quarta-feira. Até este momento não consigo superar o luto. Sinto muito a presença dele e converso agradecendo a Deus, em primeiro lugar, por me presentear com ele por muitos anos. E agradeço muito a ele por me fazer tão feliz. Digo todos os dias o quanto amei e amarei sempre. Esse sentimento todo, eu estou atrapalhando a evolução dele? Não. Porque, veja bem, você está agradecendo, você está compartilhando, né? Compartilhando esse amor. Você está com saudade, sente essa falta. Na realidade, não é que você esteja atrapalhando ele, mas, digamos assim, com esse sentimento, você também o deixa, de alguma forma, digamos assim, preocupado com você, porque a preocupação dele, com certeza, é com você agora. Porque você disse que você sente ele ao seu lado. Eu não sou médium, mas eu acredito muito que ele esteja assim ao teu lado, te visitando várias vezes, porque ele tem compromisso na espiritualidade. Todos nós, ninguém fica sem fazer nada. Ele está trabalhando. Só que nós temos as nossas folgas, né? Os nossos momentos de lazer. E ele, com certeza, em função da sua necessidade, ele visita até você para te acalmar, para de alguma forma te dar um alento, te dar um calento, um carinho, te dar um passe magnético, assim como dizer, porque o amor é um passe magnético, né? E ele está te ajudando nesse sentido. Prejudicar ele em si não, mas porque, veja bem, funciona assim, se você tivesse, porque ninguém prejudica ninguém, tá? Eu só sou prejudicado se eu assim permitir, tá? Vamos falar de André Luiz, fica mais fácil, né? André Luiz, por exemplo, ficou longe da família durante uns anos. Por quê? Porque ele não tinha condições de receber aquelas energias da esposa e dos filhos, que choraram muito durante um tempo. Depois ela encontrou outra pessoa e foi. Então ele queria saber, ele não sentia a dor dos filhos, o sofrimento dos filhos, a dor da esposa, o sofrimento, que foi muito na época. Foi muita dor, muita angústia, até de revolta, né? Quando a esposa descobriu alguns casos, ficou revoltada com ele, ficou triste. Então existia uma gama de variações energéticas em cima dele, mas o plano espiritual, por merecimento dele, falou, não, peraí, mas eu quero saber, ele vai me perguntar, calma, né? Calma, e não tinha resposta. Quando ele teve preparado, ele foi para a casa dele. Então, é a mesma coisa. Se não sei se é esposo, marido ou namorado, essa pessoa está presente na sua vida vibracionalmente, em desdobramento, ou seja, ou em desdobramento ou vibracional, é porque ele tem condições de te ajudar. E, ao mesmo tempo, de se ajudar, porque tudo é um aprendizado. Ele também está aprendendo com isso, né? Mas se ele está presente na sua vida, é porque há uma permissão do mundo espiritual, né? Há uma permissão do mundo espiritual. Isso é que é importante. Agora, parabéns por você falar isso. Agradece a Deus pelo tempo que ele passou com você. Porque é eterno, o seu relacionamento com ele é eterno. Até porque o amor liberta, né? Então, exatamente. Assim, dê liberdade para ele, né? Assim, eu te amo, eu gosto, eu adorei o tempo que eu fiquei com você. Muito obrigado. Mas você está livre.
né? Porque você tem que dar sequência só. Mas não se culpe de sentir isso. Ame. Agora, Ame. atrapalhar é outra coisa. Atrapalhar é sentimento de... Raiva, Não, é o apego, né? Apego, verdade, apego. É o apego. Quem ama não se apega, simplesmente. E esse atrapalha, o apego atrapalha, né? E a gente vê muito isso de mães com filhos, né? A gente vê muito a mãe que não se conforma a perda do filho, fica pensando nele de uma forma até exacerbada. Rapidinho, Urânia Trudes. Urânia! Boa Beijo, tarde. Urânia! E quando o paciente está em sedação, ele também passa por esse processo de como se estivesse em coma? Sim. Toda vez que o corpo... Olha, uma coisa que nós temos que cravar em nós, assim, cravar que eu digo assim, no conhecimento nosso, saber. Porque existem duas coisas da nossa mente humana. Chama-se crença e saber. Acreditar é esse volátil, né? E se. Toda vez que você tem uma crença ou você acredita, o se aparece, essa condição. Mas se. Agora, quando você sabe, você só sabe. Não é verdade? Por exemplo, eu costumo dar como exemplo o ar. Quando eu vim aqui na live do Zé, tem ar na sua sala aí? Para eu poder entrar? Eu não perguntei isso, porque né, a gente sabe que existe o ar em todo o planeta. É a mesma coisa. Temos consciência, toda vez que nós fechamos os olhos, o espírito ele não dorme, ele não descansa, entre aspas, né? Ele se desdobra. Se eu estou em coma induzido, eu estou fora do corpo físico. Se eu estou dormindo no sono, eu estou em desdobramento. E como eu falei semana passada, segundo o Dr. Sérgio Felipe, a cada 1 hora nós temos um déjà vu. Ou seja, déjà vu, déjà vu, cada um fala um negócio. Déjà vu. Entendeu? Francês, né? Então nós temos esse déjà vu, que é o quê? Nós saímos por segundo, o espírito ele consegue sair por segundo e fazer uma turnê, uma tour em algum local, entendeu? E ele retorna, mas só que esse tempo é tão rápido que a gente às vezes não percebe, só percebe assim, caramba, cheguei aqui, eu nem percebi, já andei tudo isso, né? Às vezes estamos andando na rua e falo, eu me distraí, né? Eu estava longe, lembra? Eu estava tão longe, esse longe que eu estava, o espírito se desdobrou, né? Então isso é sempre vai haver essa... Só para continuar aqui, a gente já está quase no final, a Delmira Ciccone disse que se atrasou hoje. É porque ela estava fazendo almoço para mim, o almoço dela está uma delícia, muito obrigado. Fazendo almoço até agora, se você está aqui? Porque agora está lavando louça. Né? Tá, entendi. Eva Maria, boa tarde. Ângela Magno, Geni Santos Rocha, Alcina Medeiros, Sueli Manfredi. Beijo, Alcina. Alcina está falando para você. Legal, Newton, que você fez esse comentário sobre o fluido vital, o final da explicação. É importantíssimo. Eu falei, a gente explica melhor essa questão do fluido aí. Né? Eu estou aprendendo, viu, Alcina? Com os universitários. Estou aprendendo. Rosemarie Cortez Caetano. Oi, Rose, tudo bem? Rosângela Cunha, obrigado pela explicação. Ele era meu esposo. Aquele um beijo para você. Olha, um beijo bem grande para você, Eliana, e um grande abraço e um beijo para o seu esposo. Com certeza ele está recebendo isso de nós, porque nós estamos todos ligados. Né? Eu acho que é importante que você sinta esse amor. A saudade, eu costumo dizer que a saudade é a voz do tempo cantando a melodia dos bons momentos. Jamais é como toda música, né? A gente jamais esquece ela. Mas o importante é você saber que ele está bem, ele está feliz, porque como foi dito aí no livro dos Espíritos, né, no final da pergunta, acho que foi 162 ou 161, todos nós ao desencarnar nos reencontramos com as pessoas que amamos, com os nossos familiares, até de outros tempos, e se torna uma família feliz. E seu esposo, com certeza, é uma pessoa do bem, está muito bem assessorado no meio dessa família. E você faz parte dessa família. Com certeza. Um dia vocês vão se encontrar, bem longe, quando você tiver com 102 anos de idade, aí você vai se encontrar com ele. Isso aí, tem que ser no tempo certo. O tempo, né? Não é o tempo que a gente quer. O tempo nosso. O doutor Alexandre Carvalho falou assim, explicações precisas, Nilton. Ô, Alexandre, você dizendo isso, você me... Ganhei o dia. Um dos melhores apresentadores que eu já vi do programa da USE. Não, e outra coisa. De conhecimento também. Eu ia falar isso. O importante,
fico muito gratificado com esse elogio. Vindo de quem veio, eu fico muito E gratificado. aproveitando o doutor Alexandre Carvalho, vou colocar para vocês aí, ó, vocês vão ver a Semana Espírita, né? A USE Intermunicipal de Santos, 68ª Semana Espírita, que são 3 sábados, viu, Newton? 3 sábados, o pessoal está vendo aí, é dia 24 e 31 de outubro, dia 7 de novembro. Dia 24 de outubro teremos o doutor Fernando Guimarães, que vai falar sobre mente sã, corpo são. Dia 31 de outubro, já o nosso querido, conhecido aqui, amigo, Dr. Davidson Lemela, vai Meu falar... grande amigo Davidson Lemela. Isso, vai falar de ansiedade, um olhar sobre a ótica da reencarnação. E já entrando em novembro, dia 7 de novembro, teremos a oradora, a nossa amiga também, Eulália Bueno, escritora, Eulália Bueno, falando sobre o assunto É Hora de Servir ao Cristo. Lembrando que a transmissão da USE, da Semana Espírita da USE, que na verdade não será na semana, serão em 3 sábados, é totalmente online, será transmitido daqui, do estúdio, mas estaremos transmitindo para as nossas redes sociais, para a página da USE Santos, para JM Vídeos, para Redes da Caridade, Luiz Monteiro de Barros, né? Então teremos 2 Instagrams, 3 Facebooks, e teremos aí 2 YouTubes também, que é o JM Vídeos Ceará News, e o YouTube da Redes da Caridade, tá bom, gente? Então, aproveitem, assistam, se programem para vocês assistirem. E eu quero lembrá-los também, eu gostaria de lembrá-los que amanhã, dá tempo ainda, né? Vamos falar a coisa bem certa. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui em cima, bem aqui em cima, vocês vão ver aqui, ó, tá vendo? Tem o site do Seara de José, searadejosé.org.br. Vocês vão poder assistir o espetáculo do Renato Prieto, do ator, o André Luiz do Nosso Lar. O Renato Prieto fez um espetáculo muito bonito, já estava presencialmente, tivemos que parar por causa da pandemia, eles tiveram que parar. É o Encontros Impossíveis. E nesse espetáculo você vai ver, e os diálogos são profundos, então você tem que prestar muita atenção nos diálogos, quando ele fala com Freud, quando ele fala com a Carmen Miranda, quando ele fala com a Madre Teresa, com Frank Sinatra, né? E isso leva você vai acabar se encaixando em cada um daqueles diálogos. Então é muito rico, é uma das peças mais assim ricas em termos de conteúdo, de informação, e o final é inesperado. Então eu gostaria muito que vocês assistissem. É só entrar lá, searadejosé.org.br, dá tempo ainda, amanhã, né, 10 às 20 horas, dia 10 às 20 horas, domingo também às 20 horas, é só entrar no site lá, faça R$15 o ingresso, é em benefício ao Seara de José, em benefício aos atores que trabalham na equipe do Renato, porque eles estão todos parados, e é uma forma de você ajudar. Tá bom, gente? A Vicentina entrou por último, a gente não dá muito tempo, mas eu vou fazer um comentário dela. Eu sei que não é o assunto, porque eu sinto que os meus filhos estão com problemas. Eu escuto eles chorando. Vicentina, depois você explica melhorzinho pra gente, aí a gente procura entender, aí a gente quer sempre ajudar, a gente não quer deixar ninguém na mão, mas depois você fala um pouquinho, porque agora, inclusive, a gente tem que encerrar o programa, né? E você quer dar as suas considerações finais, quer fazer algum comentário? Eu quero agradecer ao pessoal que nos viu, né? Eu fico feliz pela audiência que o Nery está tendo, né? A contribuição de todo mundo. Eu sei que esse horário é meio complicado, existem muitos compromissos, né? E que nós paramos agora essa pandemia, né? Nós paramos um pouquinho para pensar no nosso dia a dia. Eu estou falando por mim mesmo, muitas coisas, muitos comportamentos que eu estava tendo, e hoje nós brecamos um pouco, que nós temos essa consciência. Eu acho que o que foi dito hoje no Livro dos Espíritos, que vem nos dizendo há mais de 100 anos, né, que é 1857, e nós precisamos ter essa consciência. Não adianta a gente ficar com medo da morte.
resolve ficar com medo da morte, porque é inevitável. A morte é inevitável, todos nós sabemos disso. O que nós temos que fazer é, ao invés de ficar com medo da morte, é ficarmos em vida alegre pelo que nós somos, pelo que nós temos hoje, né? O importante é o agora, esse momento, a cada segundo, fazer do nosso segundo um segundo importante para a nossa vida, como crescimento, né? Que através do que eu sou hoje, do que eu faço hoje, ele vai refletir no meu desenlace, né? Nessa minha transição do mundo físico para o mundo espiritual, quem eu estou, né? Porque sou, está distante, mas pelo quem eu estou hoje, como encarnado, vai dizer muito como é que eu estarei após desencarne. Não adianta a gente ficar com medo dos umbrais de André Luiz, dos umbrais que a gente às vezes ouve falar na YouTube e de tantos outros palestrantes. Nós temos que fazer o nosso próprio umbral, nossa própria transição, nosso próprio momento. Tá bom, gente? Então, eu desejo a todos que a paz de Jesus esteja sempre em seus lares, que é uma coisa... Não, eu só não quero que o pessoal diga que ainda tem, né? Nós temos ainda o vídeo para passar para finalizar. Ah, sim, sim. É da Elizabeth Lacerda. Vamos aproveitar, gente. Tá linda. Eu estava escutando. Linda, 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 linda. Eu gostaria que o pessoal acompanhasse. Tá bom? Tá bom. Então, a todos, que Deus abençoe a todos, que Jesus envolva os seus lares com muita luz, muita paz mesmo, e que nós possamos dedicar a nós, antes de mais nada, dedicar a nós mesmos, ao nosso crescimento espiritual, ao nosso crescimento moral, porque através dele nós poderemos realmente ter dias de vida física muito, muito felizes e um desenlace com a maior quantidade de paz possível. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Muita paz a todos, que vocês também tenham, né, um final de semana tranquilo, com chuva, sem chuva, né? Se está com chuva, aproveitem, fiquem mais com a família, se aproximem da família. Se não estiver com chuva, saiam com a família, passeiem, andam um pouco, mas sempre com cuidado, sempre com máscara, com álcool gel. Eu já estou vendo que as pessoas das lives estão relaxando, né? Não estão falando mais nisso. Mas continuamos a pandemia, só isso, a gente não pode esquecer. Sintam-se abraçados e acolhidos, que Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus. Nestes momentos difíceis, minha mãe Maria está aqui, dizendo palavras sábias, deixe estar. Nas horas de escuridão, Maria segura nossa mão, trazendo palavras sábias, vai passar. Nossos corações no amor se encontrarem, haverá uma resposta, deixe estar. E quando escurecer a noite, uma luz virá nos acalmar, brilhará.
nossos corações. No amor se encontrarem, haverá uma resposta. Deixe estar, vai passar, deixe estar. Confie nas palavras dela, vai passar. Haverá uma resposta, deixe estar. Acordo com as melodias e Maria está entre todos nós, dizendo palavras sábias, vai passar. Deixe estar, vai passar. Confie nas palavras dela, vai passar. Haverá uma resposta, deixe estar. Vem amar, vem amar, vem amar. Escuta estas palavras sábias, vem amar e vai passar. NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Apoio Panificadora Pinheiro Machado. Farmácia Ativa. Tâmega, Turismo e Seguros. Securserve, Corretora de Seguros. Íntegra, Empreendimentos Imobiliários. Gostou do nosso conteúdo? Acessem nossas redes sociais.